neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Porém, Deus é vida, fé, gozo, paz. Uma voz ressoa de geral clamor: Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, Dai-nos luz, dai-nos luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valem. com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor.
Jesus, o Salvador, de Jesus, o Salvador, de Jesus. Ouvintes, o Lúcifer, que é Satanás, não pretendeu fazer um inferno, mas sim um céu melhor do que o de Miguel, de Gabriel, do que o de Deus. E por fim, trouxe enfermidades, doenças, morte, tristeza, frustrações e angústia e condenação. Tudo isto procede de Satanás. Se todo bem procede de Deus, todos os males só podem proceder de Satanás. Porém, Deus é vida. Deus é fé, é gozo, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor. Ainda que falemos, usemos todos os vocabulários, não podemos descrever Deus. Não podemos falar de todos os seus predicados. Isso não se trata de um elogio, mas sim de um conhecimento do próprio Deus que temos. Agora, que isso não soe de uma forma que venhamos a tomar a coisa com bastante facilidade e passarmos até a abusar da graça. Mas, se o bem que opera em nós não é de Satanás, é de Deus, e nem tampouco nosso próprio, todas essas virtudes que possam operar através do homem, do ser humano, não são do homem, do humano. São de Deus, quando o Espírito Santo está usando aquela pessoa. Então, nenhum mérito tem aquele homem por isto. É Deus, afinal de contas. Agora, a mesma coisa é do outro lado. Se podemos qualificar assim, nenhum mérito tem o homem em ser mau, em fazer grandes coisas, em ser um grande gênio no mal. É Satanás. O mérito é de Satanás. Então, onde aparece a condenação, a consequência de ser usado pelo inimigo, aparece exatamente no fato do homem ser criado como um agente livre, um agente moral livre. No fato do homem ter sido criado com livre arbítrio e com capacidade de escolha. Então cabe a este homem, que é dotado desta capacidade, escolher o seu caminho.
escolher por quem ele deve ser usado. Tem que haver uma aquiescência. Você tem que permitir um ou outro te usar. O próprio Espírito Santo nos mostra quando nós damos lugar ao inimigo, tendo o Espírito Santo, nós temos a capacidade de reconhecermos que aquilo não é de Deus, que no mínimo aquilo é humano, é carnal, e que pode ser um instrumento do maligno. Uma mulher pode ser um instrumento de Satanás para destruir um homem. Um homem pode ser um instrumento de Satanás para destruir uma mulher. Mas ambos têm que dizer sim. O profeta diz, ela, especialmente a mulher, tem que dizer sim ou não. Isso é próprio, essa compreensão é própria de quem tem bom senso, de quem está no juízo perfeito. Agora, independentemente de sermos usados por um ou por outro, permita-nos a expressão, de todos os modos, sofremos a sentença do nascimento, do crescimento, do envelhecimento e da morte. E neste período, então, podemos ser afetados por enfermidades, por dardos inflamados do maligno em lugares celestiais. Podemos ter espinhos. E a vantagem de ter um profeta começa por aqui. É que nós discernimos o bem do mal em nós próprios. Por isso São Paulo exclamou, em mim não habita bem algum. Ele disse, com conhecimento próprio, miserável homem que sou. O profeta desta era, com a mesma revelação, com o mesmo discernimento, afirma, meu maior inimigo chama-se William Marion Branham. Isso quer dizer que era o seu próprio ego. Vamos constatar juntos um culto de família, que mesmo a pessoa sendo usada por Deus, sendo de Deus, a sua carne continua sendo aquilo que São Paulo disse, uma inclinação, uma inimizade contra Deus. Mesmo assim. Por isso mesmo São Paulo afirma, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Vamos discernindo aqui e vamos caminhando por aqui. A vantagem de termos um profeta. Aí ele vai mostrar que existe demônio no estado físico. Ele revelou, ele pregou a série Demonologia. E temos aquele capítulo de demônio no estado físico. Quando você vê tudo isso operando de uma forma natural, como seja crescimento, envelhecimento e morte, enquanto isso acontece, tendo dores, enfermidades,
e ímpetos e atitudes e ações desagradáveis, inconvenientes, que nos reprovam, nós temos de entender que isto é aquilo que Deus permitiu que acontecesse com Jó. Jó ficou leproso, o seu corpo. Aquilo significava demônio no estado físico. Porque a lepra significava exatamente isto, inclusive o pecado. Mas a sua alma nunca ficou leprosa. Então, daí a necessidade da revelação. É exatamente com esta luz e através desta revelação que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você. Você, o indivíduo. Por quê? Porque a revelação foi o que Pedro teve ali. E no mesmo episódio, no mesmo quadro, quando Jesus fez aquela declaração: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo disse para o mesmo Pedro: Para trás de mim, Satanás. Ora, é São Mateus capítulo 16. Você encontra ali 2 Pedros. É isto? Um tendo uma revelação tão tremenda sobre a qual a igreja seria edificada. Não sobre Pedro. Sobre a revelação. Um que estava recebendo as chaves do reino dos céus. Por isso, disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o outro Pedro? Satanás? Para trás de mim, Satanás? É aquele que negaria. É aquele que se acovardaria diante do desafio. Mas houve uma ordem progressiva que levou a Pedro, por fim, se tornar tão valoroso, tão corajoso, que nem sequer temeu a morte. Foi aquilo que realmente Jesus prometeu, não somente a ele, mas a todos a quantos Deus chamasse. Essa ordem progressiva de Deus na vida da pessoa conclui, termina exatamente no arrebatamento. Não podemos, de maneira alguma, abrir mão deste conhecimento. E por isso, São Paulo afirma: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em ordem progressiva, purgando o seu próprio corpo, não tendo consentimento na sua consciência daquilo que você entende que não é Deus, e sendo como que vencedores em todas as coisas, trilhando este caminho que é Jesus. Nós costumamos sempre citar: Jesus é o caminho. O caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito
céu é Jesus. A porta também disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras preciosas do amado Salvador, que te chama com amor sem fim. Para o céu é Jesus, que na cruz seu sangue derramou, para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. Para o céu é Jesus. Muito bem, se Jesus é um caminho, então Jesus é um curso. É uma ordem progressiva, de fé em fé, de glória em glória. E isto te encoraja contra o exército de Satanás, contra a morte, as enfermidades, a tristeza, as frustrações, a angústia, e te encoraja através da vida, da fé, do gozo, da paz, de todos os atributos de Deus. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitivo para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar. Somente Jesus tem direito à tua alma, para um dia ires no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par.
fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Feliz manhã. Cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã. Mãe, será para nós tão brilhante o
da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Tão grandes mistérios na trilha a seguir e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Ouvintes, nós vamos iniciar a nossa meditação de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, fazendo a seguinte denúncia: Satanás odeia a revelação. Por que ele odeia a revelação? Note isto. Ele não odeia, ele não está perseguindo, ele não está contrariado com as pessoas porque elas se tornam crentes de quaisquer igrejas. Pelo contrário, ele está aconselhando que a pessoa deve ser crente, deve ser evangélica. Satanás está dando esse conselho. Agora, ele odeia a revelação. Porque ele sabe que se o povo de Deus recebe a verdadeira revelação, então ele não poderá enganar aquele povo. Jesus disse que Satanás trabalharia tanto no setor religioso, viria tão polido nas Escrituras, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Então, Satanás odeia a revelação, porque pela revelação do Espírito Santo, o crente conhece todos os sinais de Deus. Por menores que sejam, um pequeno sinal de Deus era tudo para a igreja primitiva. Lembremos-nos de que um pequeno sinal salvou a vida da meretriz Raabe, um cordão vermelho apenas. Não foi muita coisa, não foi um grande conhecimento intelectual, não foi uma grande coisa
uma grande torre que salvou a Raabe, mas foi um pequeno cordãozinho vermelho. Foi um pequeno sinal que salvou a Raabe. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato tem a revelação, se ela é de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a revelação. Então ela crê que Deus respeita o sinal, como os homens de Israel estavam obrigados a respeitarem o sinal na casa de Raabe, embora ela sendo a meretriz. Os homens de Israel tinham uma ordem que não podiam tocar naquela casa, porque ela havia recebido os mensageiros de Deus. Então aquela casa estava reservada para Deus. E isto simplesmente através de um pequeno sinal. Então, se o sinal de Deus é tão pequeno, é tão simples, e por isso deve ser visto por revelação, Satanás odeia a revelação. Nós lembramos nesse instante que apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que aquela viúva Sarepta de Sidom tinha, foi o suficiente para salvar a sua vida e de seu filho. Um pouquinho apenas. Uma mão apenas que o servo de Elias viu no céu. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Foi o sinal suficiente para que Elias então cresce que Deus havia recebido a sua oração e que ia chover. Agora vamos prestar atenção sobre isto aqui. O sinal lá no Egito foi o sangue de um cordeiro, não de um cordeiro mesclado, misturado com o mundo, com outras naturezas. Não um cordeiro manchado, defeituoso, mas um cordeiro puro, sadio, de sangue puro. Aquele foi o sinal, o sangue nos umbrais das portas. E o povo que tinha a revelação, que de fato Deus tinha colocado diante de si um profeta, sabia perfeitamente o que fazer com o cordeiro. Porque muitos não sabem o que fazer com o Evangelho. Recebem o Espírito Santo, mas não sabem o que fazer com ele. Recebem os dons, mas usam os dons para fazer personalismo, para fazer grandes coisas materiais, para em si enriquecerem aqui na terra. Usam os dons para fama e outras determinadas coisas que contrariam plenamente a vontade de Deus. Mas aquele povo sabia o que fazer com o cordeiro. Se alguém lhe pendurasse a cabeça do cordeiro lá no umbral da porta, o anjo da morte teria entrado e matado o seu primogênito. Se alguém tivesse pendurado ali um pedaço de carne do cordeiro, pensando que seria a mesma coisa, o anjo teria entrado da mesma maneira. O anjo da morte teria matado o primogênito daquela casa. Mas eles obedeceram. Eles souberam o que fazer com o cordeiro, o que se devia comer do cordeiro e o que se devia expor do cordeiro. Expor o sangue é expor o sinal. E o sinal é justamente a única coisa que Deus respeita. Deus não tem compromisso com um homem nem com uma mulher, e nem com igreja alguma,
por mais bonita, por mais rica que ela seja, se aquele povo está fora do sinal, está fora da sua palavra, está fora do seu espírito, Deus não responsabiliza. Deus não responsabilizou por aqueles que estavam fora da arca. Deus não responsabilizou por aqueles que não expuseram o sangue do cordeiro. Deus não se responsabilizou por todas as damas honestas, virgens de Jericó, mas que não tinham o cordão vermelho, que não tinham o sinal como a meretriz Raabe tinha. Deus não responsabiliza por você, simplesmente por você ter uma religião, simplesmente por você dizer que é crente há 50 anos, há 30 anos, e mesmo tenha nascido no Evangelho. Deus não tem compromisso nenhum com você, a menos que você tenha o sinal, o Espírito Santo da graça. E se você tem o Espírito Santo, você tem a revelação para conhecer todos os sinais de Deus. E por isto, você constatará um sinal evidente na sua vida, é que Satanás te odeia. Satanás odeia a mensagem que o desmascara, que revela o Gênesis, que revela a semente da serpente, que revela o Apocalipse, que mostra Malaquias 4, 5 e 6, mostra o mensageiro para esta era. Satanás odeia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles blasfemam do bom nome que sobre nós foi invocado, disse São Tiago. Isso é Satanás que faz estas coisas, combatendo, odiando a revelação. Mas agora, vamos partir para um fato muito importante. Nós sabemos que nós temos várias dimensões pelas quais devemos passar. Sim, a primeira delas, nós estamos nela. Essa dimensão humana. E nessa dimensão humana, nós somos terra, humanamente falando. Somos pó. Somos casa, terra ambulante, um corpo. Agora, dentro deste corpo há um espírito e a alma, que é a natureza daquele espírito. Então, enquanto estamos aqui, nós temos tempo para manifestar de onde nós temos vindo, de onde nós procedemos, de qual semente nós somos. A semente de Abraão nunca se misturou. Cristo é a posteridade de Abraão, e por isso nós somos a descendência de Abraão. Nunca se mistura. Você nunca faz uma manga virar limão. Você nunca faz um nabo virar cenoura. Você nunca faz uma vaca virar um camelo. Você nunca faz um camelo virar uma baleia. Não, as sementes não se misturam de maneira alguma. De fato, existe o campo híbrido do enxerto, mas se mesmo uma natureza tem que aceitar a outra e haver um cruzamento, e justamente para explicar o que está acontecendo nesta era, existem essas frutas cítricas e mesmo animais, semente animal, que permitem cruzamento para mostrarem, é uma Bíblia também, para mostrar o estado da era em que estamos vivendo. É uma era híbrida, uma era de enxerto, é uma era de mistura, misturando as taças de Deus com as coisas do mundo em suas orgias, misturando o evangelho com música mundana, com ritmos que vieram do inferno e assim sucessivamente. Mas aqui está, você não pode misturar uma semente original. A semente de Deus nunca será misturada. E ela, na verdade, pode estar dentro deste lodo que é essa dimensão, e essa carne sujeita às mesmas paixões dos demais.
quem sabe até mesmo nos mesmos pecados, no mesmo lodo, mas quando a água cai, que é a mensagem, que é a palavra, que é os rios de águas vivas que estão correndo do ventre de quem tem crido, e você ouve a pregação verdadeira da palavra, então esta água incentiva essa semente que está dentro deste lodo, dentro deste barro humano, e ela brota, ela arrebenta para manifestar a sua natureza. E logo em seguida, essa manifestação expõe o sinal de Deus, que é o Espírito Santo da graça. E o sinal de Deus é que nos evita, nos livra de sermos enganados pelo espírito religioso, que nos livra da queda das muralhas, enquanto as torres estavam caindo, enquanto as boates estavam sendo soterradas e as damas de mãos polidas e de peles tratadas estavam morrendo desgraçadamente. Uma meretriz estava ali sob unicamente um cordão vermelho, salva e redimida. Sim, amados, isto aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Moisés. A sua mãe teve a revelação de Deus e o colocou dentro de um cesto, porque Satanás estava revoltado contra o povo de Deus, estava odiando o povo de Deus como sempre odiou. Ele não podendo contra Deus, ele se lança contra o povo de Deus. Mas aquela mãe teve a sabedoria de betumar um barquinho, colocou Moisés, o menino, tipo de Cristo, dentro das águas. E os jacarés, na verdade, se aproximavam daquele barco. Mas havia um anjo ali, guardando aquele barquinho, guardando aquele cesto betumado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Estava ali guardando, enquanto aqueles jacarés estavam gordos de comerem outras crianças. Vejam só, eles não puderam tocar em Moisés. Eles estão gordos, enquanto muitos estão se enriquecendo com fumo, jogando fumo, veneno para o povo, cachaça, enquanto o mundo está se enriquecendo com cosméticos, coisas que vieram do inferno, planejados por demônios. E essa moda sumária, não, eles não podem engolir esse erro, esse engano religioso que destrói, que corrói, que mata, porque antes do homem ser um viciado, antes do homem, da mulher se entregar ao seminudismo e todas essas coisas, ela tem que ter uma religião falsa, ela tem que ter uma fé incorreta para viver incorretamente, porque quem tem fé correta vive corretamente. Antes de enganar o povo com suas religiões falsas, Satanás não pode de maneira alguma implantar os seus ditames, a sua sensualidade, suas provocações, seus sexos pervertidos e todas estas coisas no homem e na mulher. Antes de enganá-lo, antes de fazer com que ele tenha uma fé falsa, antes de engolir esses jacarés do século XX, estão gordos de comerem filhos de quem não tem a revelação. Mas eles não se engordarão, eles não teriam vida. Eu quero ver quem é que viveria, comeria a minha custa, me vendendo cigarro, me vendendo cachaça, me vendendo para as mulheres santas esses cosméticos diabólicos que servem para mascarar Jezabéis e não filhas de Deus. Eu quero ver esses homens sobreviverem se o mundo tivesse somente cristãos verdadeiros. Mas os jacarés estavam gordos, eles estão gordos, mas chegará o fim deles, está chegando o fim, está chegando a hora. Está chegando a hora de você segurar na mão de Deus pelo sinal que Ele tem lhe dado. Qual é o sinal que Ele tem nos dado? Veio a coluna de fogo sobre um profeta de Deus, e a sua mensagem prova que ele é um profeta de Deus, não apenas por curas e maravilhas e ressurreição de mortos, mas pela sua essência,
porque ela é corretiva, ela é verdadeira, ela não torce a palavra de Deus. Por isso é que nós somos salvos, redimidos do engano, os jacarés gordos, de comerem gente sem revelação. Não podem enganar os filhos de Deus. O anjo da morte não pôde matar nenhum primogênito que estava sob o sinal. Ele matou muitos outros. Deus os abençoe, ouvintes. Continuem segurando nas mãos de Deus, que é sua palavra. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Sendo minha filha, leva-me ao teu lado, pois junto a ti desejo estar, Senhor. E por meu braço estando assim firmado, não hei de tropeçar nem ter temor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Alguém que está sofrendo, o coração gemendo, está desiludido. Alguém entristecido, o coração partido, com alma ferida. Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança. Deus ama o abatido, e o que está caído Ele vai levantar. Não se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guerrear. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja as tuas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Quando alguém se desanima, as forças terminam, então se
enfraquece. Deus ordena lá do alto, o Espírito Santo então te fortalece. A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece. Deus só prova a tua fé, tu és escolhido, Ele jamais te esquece. Mesmo que a batalha é dura, a vitória é tua, o justo não perece. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja as tuas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja as tuas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Acaso em nossas vidas, tudo acontece pela permissão divina. Vai valer a pena. Você se lembra aquela dracma perdida? Naquela casa já não tinha alegria, mas valeu a pena. Vai valer a pena toda esta busca, esta aflição e este pranto, as várias tentativas e estes desencontros. Vai valer a pena. Ainda que ninguém em ti mais acredite, tenhas fé, irmão, insista. Vai valer a pena. Vai valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo um derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se
você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Madrugadas que você passou em claro, se sentindo um derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena, você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino o milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino o milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber.